Bom, hoje a gente vai conhecer o caso do Juracy Rebouças da Silva. Seja muito bem-vindo, Juracy. Major Olímpio mais uma vez com a gente, bem-vindo. Dr. Carlos Frederico Miller, também advogado, muito bem-vindo. Eu acho que o seu caso se resume ao caso de alguns brasileiros que de uma hora para outra perdem totalmente, primeiro, a confiança, a autoestima e a decisão do eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, só que agora eu não sei como. Vamos conhecer um pouco o resumo como foi? Por aí. Não é? Vamos ver? Vamos lá. Em junho de 2014, Jorge Lopes saiu de seu país rumo ao Brasil para cobrir o Mundial de Futebol. Mas não imaginava que o seu trabalho fosse interrompido por uma tragédia. Aos 38 anos de idade, o jornalista argentino faleceu após sofrer um acidente em Guarulhos. O táxi que levava o estrangeiro colidiu com um carro roubado que fugia da polícia. A notícia repercutiu no mundo todo e comoveu principalmente os argentinos, como Diego Maradona e Lionel Messi. O taxista Juracy Rebouças da Silva sofreu alguns ferimentos, perdeu o seu veículo e até hoje ele não teve nenhum tipo de ajuda. Neste caso, quais seriam as medidas necessárias a serem tomadas pelas autoridades? E aí que vem um grande problema, né, Juracy? Quer dizer, quando você sai para trabalhar, a gente sabe que a gente sai, mas a gente não sabe como volta. Isso, gente, em qualquer lugar do mundo. No nosso país, parece que essa, infelizmente, está sendo uma condição muito presente na vida de todo mundo. Para você era um dia comum e, de repente, terminou daquele jeito terrível, né? Terminou entre aspas, né? Para mim ainda continua esse filme, esse imbróglio aí até hoje. Eu digo um dia terrível porque Assim, quando a gente sofre um acidente, já é um trauma muito grande. Quando a gente sofre um acidente e junto com esse acidente vem uma morte, por mais que seja alguém que você não conheça, isso já abala emocionalmente a gente de uma forma muito intensa. Mas você ainda perdeu o seu ganha-pão. Casado, com filhos, quer dizer, a situação que já era difícil ficou muito pior, né? Sim. Naquela hora que se você sofreu um acidente e que depois você foi para o hospital e soube tudo o que aconteceu, você achou que de uma forma ou de outra, já que o seu carro foi literalmente acertado por um carro que era dirigido por dois menores que fugiam da polícia e mais um, se eu não me engano, se falha a memória, um adulto. Quer dizer, a polícia atrás dele, porque eram bandidos, era uma perseguição policial. Esse carro colidiu ao seu. Esses, obviamente, adolescentes, devido às nossas leis, não pagam como deviam, né? Quer dizer, a gente acha que a gente vai ter uma proteção, já que é direito de todo cidadão que você possa ter ali o seu bem preservado. Se é uma ação policial e a culpa, gente, não era dos policiais, o policial tem que ir atrás de resolver os problemas da gente, não é isso que a gente deseja? Você não esperava que você tivesse um apoio também da nossa justiça para que você tivesse, pelo menos, o seu bem inteiro para você trabalhar? Sem dúvida. Então, aí começou, aí quando fiquei sabendo, na verdade eu não sabia nem que meu carro que o meu seguro estava vencido e tinha passado o prazo de renovação, né? Porque na correria do dia a dia, quando eu peguei esse carro, estava com o seguro em andamento, então só transferi. Aí, você achou que tivesse um cobertura? Sim, achei que estava normal, que inclusive a corretora de seguro me ligou alguns dias antes e falou, ó, seu seguro está vencendo, mas não se preocupe que eu vou te ligar, vou marcar um dia para a gente renovar. Eu falei, então tá ok. Aí, como tinha algumas coisas pendentes, então ralava mesmo para trabalhar, para manter minhas coisas em dias. Aí, inclusive, no dia que antecipou o acidente, isso aí são coisas que a gente fala, mas não sabe nem como explicar, porque nunca me esqueço. Um dia antes, a noite antes do acidente, eu tinha trabalhado de manhã, voltei para casa, almocei normal, aí eu saí para a rua. Na hora que eu estava saindo para a rua, minha cunhada me pediu, não vai hoje, que tá bagunçado, que o Brasil tinha perdido esse passaporte. Eu falei, não, eu preciso trabalhar, não posso estar me preocupando com isso. Aí ela, mas é que tá perigoso. Eu falei, mas isso aí quem tem que se preocupar com isso, a polícia não sou eu. Inclusive, até falei isso com ela. Meus filhos grudaram nas minhas pernas, eu não saí de casa. E você saiu? Eu saí. Quer dizer, nunca tinha acontecido isso comigo. Às vezes, quando a gente passa por uma coisa, a gente nunca imagina. Quer dizer, a gente vê todo dia, mas nunca imagina o que vai ser com a gente, né? Mas a gente só sabe disso o dia que acontece alguma coisa e a gente linka as coisas. Quantas são as vezes que os filhos pedem pra gente não sair? Sim. A gente sai e não acontece nada. É verdade. Não é? É que é uma situação tão complicada, trabalha tanto com o emocional da família, não só o seu, Sim. né? Uma situação como essa, que agora você não tem como trabalhar. Numa época eu estava na correria que não tinha tempo nem de ficar com meus filhos, né?
Aí, inclusive, eu falei para minha esposa, vou fazer o seguinte, eu vou esticar essa semana, aí segunda-feira eu folgo e vou resolver essas coisas aí, seguras. Tudo que tem pendente, eu vou parar para resolver. E nesse meio tempo aconteceu isso? Isso foi, eu falei isso um dia antes. Aí, quando eu sofri o acidente, acabou tudo, não tem mais nada para correr atrás. Então, aí, Major Olímpio, eu gostaria até de saber o seguinte de você. Você que trabalhou tanto tempo, continua trabalhando à frente da segurança de uma forma ou de outra, agora defendendo a segurança e o direito da segurança do brasileiro. A gente sabe como que é complicado muitas vezes quando a gente abre um jornal ou vê um telejornal e só aparecem lados negativos de policiais. Porque quando a gente fala em policiais que, não estou nem falando aqui que ganham pouco, ganham muito, gente, mas que saem, que também sabem que vão sair para trabalhar e não sabem se vão voltar, e não sabem, numa perseguição policial, o que pode encontrar pela frente, quer dizer, encontraram o táxi do Juracy, os bandidos acertaram o táxi do Juracy, mas ninguém sabe o que pode acontecer. Como fica essa situação, tanto para os policiais, como para quem é envolvido numa ação como essa, que literalmente caiu de paraquedas? Olha, Kátia, para todo cidadão brasileiro, não só os policiais, nós temos o artigo 5º da Constituição brasileira, que é o mais importante, que ele trata justamente das nossas garantias. E lá ele diz, todos são iguais perante a lei, brasileiros ou estrangeiros residentes no nosso país, e o Estado garantirá a integralidade da vida, da liberdade, da segurança, do patrimônio. Então, quer dizer, garantirá então, a nossa Constituição é muito em tese, porque nós não sentimos isso na prática. Não nem mesmo. Os policiais, nem nenhum cidadão, até porque são tragédias que estão sendo temas de debate e podem até estimular outros brasileiros a buscarem verdadeiramente os seus direitos. Porque, olha, a nossa Constituição diz como um direito inviolável a vida, a segurança, o patrimônio. Nós tivemos uma situação trágica, onde se perdeu uma vida, onde ele sofreu lesões graves, onde marginais fugiam da polícia armados. Isso, nós nos deparamos com essa situação o tempo todo. E nós ficamos numa situação, você veja bem, qual era a missão dos policiais? Se eles não fazem o acompanhamento, poderia ser, e estando irradiado, olha, é um carro roubado com marginais armados. Estaria a vítima no carro, dentro do porta-mala do carro? Estaria confinado? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas por que a polícia foi atrás? Porque se a polícia não vai atrás, como nós vamos fazer para impedir que aqueles marginais prossigam no crime? Foi uma tragédia e o próprio destino acabou ceifando uma vida, provocando lesões, provocando transtornos de natureza psicológica para ele. Alguém Sim. que estava trabalhando, saiu de casa para trabalhar, estava trabalhando, de repente vem um automóvel com marginais em fuga da própria polícia e acaba causando essa tragédia toda. Então, a responsabilidade dentro de um plano maior é do próprio Estado brasileiro. Então, mas aí, exatamente. Mas eu te digo uma coisa, infelizmente isso tem acontecido praticamente diariamente. Essa semana mesmo, aconteceu da moça de 39 anos que foi baleada, garupa na moto, justamente com uma perseguição policial. Os bandidos com fuzis atiraram e aí acabaram matando. Quer dizer, ela que vinha fugindo de um bairro que ela disse que tinha mudado, porque o filho tinha sido assaltado com 18 anos. Ela falou, bom, vou sair desse bairro, vou para outro bairro mais calmo. E no bairro que ela achava que era mais calmo, foi onde ela foi morta. Quer dizer, não existe mais bairro calmo. Mas por que eu estou dizendo que a responsabilidade é do Estado brasileiro como um todo? Tem que ser. Porque essa sensação de segurança que tem o marginal para praticar esse tipo de crime, para atirar contra a polícia. Eu vou dizer uma coisa para vocês hoje. Estão matando uma média de 2 policiais no estado de São Paulo por semana. Sabe por que não é matéria?
porque só um foi morto em serviço. Eu fui enterrá-lo em Guarulhos a semana passada com um tiro de fuzil na cabeça. Os outros fora de serviço, porque os marginais identificam como policial e executam hoje. Então, nós estamos com a sensação, porque a lei está inadequada ao contexto da sociedade, a lei nossa não inibe a criminalidade. Não. O Estado brasileiro, ele não se preparou. A segurança pública, hoje a estrutura da polícia brasileira hoje, ela é vexatória diante da nossa necessidade e diante da necessidade pública. Mas você concorda que a nossa polícia no Brasil todo, ela não tem o poder que devia ter? Digo, o poder de armamento que não é o mesmo dos bandidos. A gente vê a situação do Rio de Janeiro, não estamos falando só em São Paulo, que infelizmente parece uma praça de guerra. A gente fica de queixo caído quando a gente vê que na guerra morreram não sei quantos. Mas e quantos morrem aqui numa guerra não declarada? Kátia, os marginais estão com um poder bélico superior ao que a polícia brasileira tem. Pois é. Por quê? A polícia, vamos pegar São Paulo e Rio, onde tem maiores problemas com a segurança pública. Se nós quisermos comprar, se o governo de São Paulo falar, eu vou comprar fuzis para os policiais, não pode, precisa pedir autorização para o governo federal, para o Exército Brasileiro, para poder ter o equipamento. O marginal, hoje, ele tem o fuzil que ele quer, ele tem o explosivo que ele quer. A longa distância. A tal da bala perdida, isso é nojento para o nosso país. Como nós nos demonstramos incapazes de apurar, de inibir a prática de crime, tirar as armas dos criminosos, prendê-los, aí nós inventamos bala perdida. Quem matou? Bala perdida. É como se fosse uma outra pessoa livre. Opa, deixou de perder a vida, o valor. Então, nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis. Sabe por quê? São 56.400 brasileiros que foram executados no ano 2014. Não tem guerra convencional no mundo ou revoluções internas que produzam hoje tantas mortes. E a polícia está limpando o chão verdadeiramente com a torneira aberta. Isso é a verdade. Nós estamos literalmente correndo, tentando dar suporte para o cidadão. O ano passado, é bom que as pessoas saibam, só no estado de São Paulo foram mortos 96 PMs, 14 policiais civis, 11 agentes de segurança penitenciária. Pessoas que trabalham exatamente dentro do sistema de segurança pública e tentando defender a sociedade. Eu digo tentando, porque o resultado nosso, como é que nós vamos explicar que 56.400 vidas foram executadas? Nós não estamos falando dos acidentes de trânsito, sim. Que aí nós temos um outro tipo de tragédia onde o Brasil também é campeão mundial e os brasileiros residentes no país são vítimas também com o trânsito mais violento do mundo. Quer dizer, temos duas guerras. Temos duas guerras. Aonde nós somos campeões em vítimas. Então, mas aí eu te faço uma pergunta, Major Olímpio. Já vamos saber da parte da legislação, porque se é um dever, um direito de todo cidadão, um dever do Estado, da garantia de patrimônio, de vida. Então, quer dizer, tem como a gente abrir um processo contra o poder, concorda? Que é o poder que teria que oferecer aquilo que não está oferecendo. Mas me pergunto o seguinte, se a gente tem países com ótimos exemplos, Itália, Estados Unidos, existiam regiões na Itália e regiões nos Estados Unidos que eram regiões de guerra. As pessoas não podiam sair e pisar à noite porque tinha toque de recolher. Um lado era a marginalidade, o outro era os traficantes, eram gangues, e eles conseguiram limpar isso tudo. Por que aqui nesse país não se faz a mesma coisa? Aqui o crime está compensando. Você pega na Itália, por exemplo, a 'Ndrangheta, que era a máfia em determinada região da Calábria. O que houve? A população cobrou, houve esforço, vontade e coragem política de fazê-lo. Aqui, o que está acontecendo? Nós entramos na onda do politicamente correto e todas as alterações de lei que nós fizemos, por exemplo, em relação ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, nos últimos anos, só foi para flexibilizar, só facilitou a vida do criminoso e daquele que está fora da lei. Então, o marginal tem essa sensação de que aqui o crime compensa. O marginal hoje, ele atira na polícia, ele foge da polícia, ele enfrenta, ele coloca o cidadão como vítima em cativeiro, ele ameaça e mata, simplesmente porque num farol
ele olha e fala, ô, bacana, não gostei da sua cara. E simplesmente, o sentimento para o marginal, a única coisa que ele sente é a força de preensão do dedo indicador para puxar um gatilho. E é essa a realidade. Então nós precisamos mudar a legislação, sim, porque hoje ela dá guarida para isso acontecer. 2 dos facínoras que estavam no automóvel sendo acompanhado pela polícia eram menores. Como é o de menor? Mas o de menor com 16 anos pode votar e não pode acabar com os problemas? Pode tudo. Tem salvo-conduto. Bateram no delegado, no doutor Youssef, delegado-geral de polícia de São Paulo, quando ele disse, o menor no Brasil é o 007. Tem licença para matar, mas tem licença para matar mesmo. Pela nossa legislação tem. Inclusive um deles já está solto. Então. Nós temos situações que são vexatórias. Vocês aqui, inclusive, fizeram matéria com a família Dippmann, quando mataram em 2013 o menino, o Vitor Dippmann. Menino com 19 anos, menino bonito, maravilhoso. Fazia faculdade aqui, na Casper Libero. E trabalhava, foi chegando em casa, mataram ele por causa de um celular. E ele odeia Sabe o que vai acontecer nos próximos 90 dias? O menininho, que faltava 3 dias para fazer 18 anos, que atirou na cabeça dele, muito embora ele tenha entregue o celular, isso foi abril de 2013. Ele vai ser colocado agora em liberdade nos próximos 90 dias. Então. Seu juiz, justiça, pelo amor de Deus. Nos próximos... Sabe o que nós estamos preocupados agora? Com a segurança dos pais do Vitão Dippmann. Então, aí a gente entra num outro problema. Lembra que você sempre, quando esteve aqui, você falava que tem 2% da população brasileira que é de bandidos. Sim. Mas a gente tem 98% de reféns. Que estão reféns mesmo. A gente, na verdade, ficar preso dentro de casa, a gente ficar preso dentro do metrô, eu não saio mais de bolsa na rua. Eu saio com dinheiro, com celular, tudo escondido pelo corpo, mas não saio de bolsa, porque você é presa fácil. Então, quer dizer, você tem que mudar seus hábitos, 98% da população fica escrava de 2%. Porque esses 2% não são punidos pelo que fazem. Mas se quiser, tem jeito. Tem jeito, sim. Você citou países onde nós tivemos tomada de atitude e retomada em relação a valores da própria sociedade e o cumprimento da lei. Se nós estamos vivendo aqui num país, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde matar a polícia é sinônimo de status no mundo do crime, pois é. O indivíduo coloca lá a carpa do PCC, põe a caveira tatuada dizendo, sou matador de policial. Isso dá um status dentro do mundo do crime e isso, logicamente, impulsiona mais e mais marginais que vão para o roubo, que vão para o enfrentamento com a polícia. Se precisar, passa por latrocínio e mata a vítima, muitas vezes empreendendo a fuga para manter a liberdade ou esse status que tem. Pode gerar tragédias, como ceifou uma vida e quase tirou a dele, tirou o trabalho, tirou o sustento da família dele. E a vida do argentino? Sem a menor dúvida. Vamos conversar agora com o doutor Carlos Frederico Miller. Quer dizer, nessas condições, como a gente viu o caso do Juracy, de outras pessoas, outros brasileiros, doutor, o que essa pessoa tem que fazer? Como agir nessa hora? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que o povo brasileiro, eu entendo que ele acaba sendo um pouco cúmplice dessa omissão do Estado. O brasileiro tem que entender que o exercício da cidadania não é um direito, é um dever do cidadão. Uhum. Somente pelo exercício da cidadania que nós teremos um país mais evoluído. Então, nós falamos agora há pouco da mudança nos países de primeiro mundo. Essa mudança ocorreu porque a população bem instruída se movimentou para fazer com que a legislação seja cumprida. Eu discordo um pouco que nós temos uma lei fraca, nós temos uma lei muito boa. Mas não é conseguida levar à frente por outras leis paralelas. O problema da nossa lei é que, por exemplo, a lei de execuções penais brasileira é uma das mais modernas e mais brilhantes do mundo. O problema é que o Estado não a cumpre. Não adianta você prender um criminoso e colocá-lo num cárcere num local onde ele não tem nenhuma dignidade. A lei brasileira fala que você tira a liberdade e não a dignidade, que é um direito indisponível do cidadão. Voltando ao assunto, então, no momento em que um povo se prontificar, vir às ruas exigindo o cumprimento da lei, isso vai mudar. O político só tem medo do povo.
político, nenhum lugar do mundo tem medo de nada, a não ser do povo. O povo brasileiro não sabe da sua força. É um povo que se une para pequenas coisas e não se une para as grandes coisas. Para grandes mudanças. Exatamente. Né? Então, como foi muito bem ressaltado aqui, a legislação brasileira, o conjunto de leis, não só a Constituição da República, nós temos a Lei do Direito Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição do Estado de São Paulo. Todo esse conjunto de normas, ele garante uma única coisa. O Estado tem o dever de dar a segurança ao povo brasileiro. E o povo brasileiro tem um direito. Então, não se trata de uma prerrogativa, é uma obrigação do Estado. Vou além, nós somos consumidores do serviço de segurança pública necessário e contínuo do Estado. Então, o Estado, ele é objetivamente responsável, porque é uma prestação de serviços do Estado. Mal prestados. Mal prestados. Nós que temos diversas leis, a população não pode mais ter arma, então o homem de bem não pode mais andar armado. Mas o bandido anda armado até os dentes. Então, mas o Estado que anda armado deve garantir essa segurança. Então, todo brasileiro deve perder o seu tempo, e aí o exercício da cidadania, de procurar um advogado ou procurar os serviços gratuitos de justiça que existem em todas as cidades do país, para processar o Estado por responsabilidade objetiva de garantir a segurança, a liberdade, a dignidade, o trabalho. Nós temos um projeto-lei tramitando no Congresso Nacional para garantir a felicidade, o direito à felicidade do cidadão, que está esculpido na Constituição da República. O Estado sempre se defende que são atos predatórios de terceiros. Não são atos predatórios de terceiros quando você tem o mesmo posto de gasolina assaltado 35 vezes no mesmo mês. O bandido já chega lá e ri na cara de todo mundo. Ou seja, é uma inércia do Estado brasileiro. Não adianta piorar leis se o Estado não investir na educação, na saúde e na segurança, instruindo bem os seus policiais militares. O policial militar ganha mal sim, é mal treinado sim, não tem armamento, não tem apoio do Estado. O policial militar, eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem por muitos anos. Nós fomos surpreendidos uma vez quando um tenente, menino de 19 anos, tomou um tiro e ficou paraplégico. E nós fomos chamados à residência dele, ele estava com um irmão que era bombeiro, que tirava fraldas do hospital, correndo o risco de ser preso por furto ou desvio de patrimônio público para dar para o irmão. Que não tinha a menor condição. Nós levamos esse assunto ao secretário de Estado, que ficou muito assustado na época, porque a OAB, Direitos Humanos, pedindo o direito de um policial militar. Por exemplo, descobrimos que esse polícia militar que ganhava um salário de tenente com todos os adendos do salário, no momento que ele saiu da ativa, são todos cortados, ele passa a ganhar, acho que 1/3 do salário dele. Então, esse é o Estado brasileiro. Que não protege nem o cidadão e nem aquele que trabalha para defender o cidadão. Né? Então, falta treinamento, falta educação à polícia, ao cidadão brasileiro e buscar os seus direitos. No caso do meu amigo aqui, do Juraci, eu estou diretamente envolvido no caso dele, porque eu sou advogado contratado pela família do Topo Lopes, queridamente conhecido como Topo Lopes, na Argentina e em vários países da Europa, que foi vitimado pela culpa solidária e objetiva do Estado, que não garantiu a segurança pública nem com uma lei especial da FIFA feita para isso, numa semifinal de Copa do Mundo. Os equívocos nesse caso, os erros do Estado brasileiro, quer seja pela falta de segurança, falta de investimento nessa área e pela própria atitude de toda cadeia de acontecimentos, é algo kafkiano, né? Exatamente. Uhum. Então, a polícia militar, sem dúvida, deve perseguir, mas em todos os países de primeiro mundo existem normas de perseguição. Nos Estados Unidos existem normas onde a polícia pode perseguir durante X quilômetros e parar a perseguição. Por quê? Porque tem um estudo, mesmo que essa pessoa vá cometer novos crimes, para garantir a integridade física de terceiros, que não tem nada a ver com aquela situação. Mas em alguns países também, a polícia, tudo bem, chega uma parte determinado tempo de perseguição mas também, em alguns países, a população é mais protegida, porque esse mesmo policial pode a polícia, inclusive, abarroar, usar o carro de polícia
para tirar. Sempre, e aqui isso não pode acontecer? Sim, não, ele pode fazer, mas sempre prestando atenção. Nos Estados Unidos, quando isso ocorre, são em rodovias, nunca em ruas ou em avenidas, são em rodovias já todas interditadas. Aí eles podem ter manobras para você poder abarroar o carro. O que ocorreu aqui foi uma perseguição descuidada. Nos autos criminais dos quais nós somos assistentes de acusação, a confissão de policiais militares que estavam preocupados com a sua integridade física e não com a de terceiros, em altíssima velocidade, sem se preocupar com a grande aglomeração da mídia e de torcedores argentinos que estavam na região. A fatalidade, não a fatalidade, era previsto isso. Pior, presos os acusados, 2 maiores e 1 menor de idade, o menor já condenado cumprindo pena por 2 anos, os 2 maiores estão detidos, aguardando o julgamento, deve ocorrer agora este mês a última audiência de instrução e julgamento. Pois bem, chega a polícia militar, encaminham-os todos à polícia civil. Veja que situação dramática. O topo tinha credenciais da FIFA, passaporte, cartões de hotéis. Em nenhum momento a família dele foi procurada. Foi procurada pela polícia e pelo governo. A esposa dele, que estava no Brasil, foi chamada da Espanha pelo Simeone, lamentando a morte do marido. Quer dizer, ela soube dessa forma. Desta forma. Quer dizer, a gente vê aqui uma sucessão de erros, mas uma sucessão, no meu ponto de vista, de erros que poderiam ser evitados se a gente tivesse, na verdade, a proteção que tem que ser oferecida pelo Estado brasileiro. Então, quer dizer, cabe a qualquer brasileiro entrar com uma ação para fazer valer seus direitos. É o que o Juracy está fazendo também, né, Juracy? E a gente espera que você, em pouco tempo, consiga reverter isso e consiga, pelo menos, ter o direito de poder trabalhar. O Juracy está com dificuldade que ele não consegue ter advogado para entrar com ação contra o Estado. Ainda tem essa. Inclusive, tem que entrar em contato deixar com o muito poder bem claro público, aqui, né? que o desespero dele é até maior em relação a isso. E aí a gente também vai encaminhar ele, porque mesmo que não tem dinheiro para constituir um advogado, tem o direito de ter um advogado oferecido pelo governo, não é? Para que ele possa ser, sim... Que é a PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária. Para poder, sim, ter ali os seus direitos garantidos, né? Exatamente. A gente vai encaminhar direitinho, te orientar, tá bom, Juracy? Okay. Deixa eu passar aqui mais uma vez o site do Major Olímpio. Quem quiser saber um pouco mais, quem quiser saber como se engajar e como a população brasileira tem que fazer isso, é um dever, como o Dr. Carlos disse muito bem, e não um direito de brasileiro, é um dever. Pode entrar em contato no site do Major Olímpio, lá também tem todas as informações, né, Major? Que é majorolimpio.com, majorolimpio.com, e a gente vai acompanhar também seu caso, tá, Juracy? Vamos te orientar direitinho. Queria agradecer mais uma vez o Dr. Carlos Frederico Miller, obrigada. Obrigada, Juracy, Major Olímpio também, viu? Obrigada.